Pessoal, saca só essa fala do Rizek aqui sobre o comportamento do Abel, né? Há males que vêm para bem. Vamos ouvir aqui e comentar em cima. E acho importante ficar na entrevista dele de ontem, porque é quando ele tá com o assunto na cabeça e tal. Então ele abre dizendo assim, ó, peço desculpas se me excedi. Isso para mim não é reconhecer o erro. Reconhecer o erro é dizer, eu me excedi. Então ele pede desculpas se ele se excedeu. Na cabeça dele ele não cometeu um excesso. Porque na cabeça dele, como ele disse, a imprensa não tem que saber. Isso é uma total falta de conhecimento do que é o nosso trabalho. Aliás, não é a primeira vez que o Abel Ferreira demonstra um total desconhecimento e até desrespeito do que é o nosso trabalho. Então, quando ele diz que a imprensa não... E a grande pergunta também é, a imprensa tem algum respeito pelo Abel? Né? Que até de colonizador supremacista ele já foi chamado, né? Será que esse respeito é mútuo? Não tem que saber. Eu acho natural que ele, treinador, tente evitar que a gente descubra tudo. É natural. Só que o nosso papel é justamente saber as coisas e publicar aquilo que nós entendemos ser relevante. A gente erra muito também. Às vezes, e muitas vezes, a gente noticia coisas que não precisavam ser noticiadas, é verdade. A gente causa dano às pessoas, a gente se excede em comentários, e digo a gente porque, obviamente, eu já fiz isso algumas vezes, né? E pedi desculpas depois. A gente erra muito também. Agora, o Abel demonstra um total desconhecimento do que é o nosso trabalho. Então, voltando aos pontos. Se me excedi, ele acha que não se excedeu. Imprensa não tem que saber. Nosso papel é justamente saber as coisas e publicar aquilo que a gente pode sustentar e que a gente acha relevante. Nesse caso, era uma informação relevante. O Palmeiras estava indo até a equipe de arbitragem numa área, repito, que é uma área justamente para filmagem, para entrevistas. A gente não cometeu nenhuma irregularidade ali. É uma área em que jornalistas ficam ali para fazer justamente isso. Filmar e noticiar. E explicar, né, Rizek, os jogadores, quando saem para ir para os ônibus, passam por aquela área, sim. Então os jornalistas... A gente não invadiu, a gente não colocou uma câmera em local inadequado. Por exemplo, certa vez o Luiz Felipe Scolari reclamou que a gente, TV Globo, colocou um microfone captando um som que saía do vestiário e pegou uma palestra dele no ambiente privado, antes de um Corinthians e Palmeiras, no qual ele usava palavras bem duras. Nesse caso, o Filipão tinha razão para falar em privacidade. Tinha razão. Nesse caso do Abel, não. A gente não invadiu nenhuma área. O espaço era justamente para filmagem. E quando ele fala que isso é do futebol, a reação dele não é do futebol. Pode ser do futebol eles reclamarem com a arbitragem. E se é do futebol, também é do futebol que a gente queira registrar isso. Tudo aquilo que é do futebol e que pode ser mostrado naquela área, tudo ali pode ser mostrado, a gente tem o intuito e o desejo de mostrar. Hoje, o Abel Ferreira, telefonou para o jornalista em questão, o Pedro Spinelli, fez uma chamada de vídeo e pediu desculpas. Louvável o gesto, louvável. Inclusive, as informações que eu tenho do pessoal do Palmeiras é que isso é puro Abel. Durante os jogos ele se transforma, perde a cabeça, vai para outro mundo. Conheço vários personagens que são assim. Edmundo era assim. Cara, pior que é isso mesmo. O Edmundo é exatamente isso. Eu fiz uma entrevista com o Edmundo é sossegado, cara. O Edmundo é um gentleman, velho. É muito tranquilo. E jogando bola o cara se transforma. É exatamente isso que acontece com o Abel. E é um doce de pessoa se você conversa fora desse ambiente, dessa adrenalina do jogo. Mas o Abel não é a primeira, nem a segunda, nem a terceira. Ele realmente se transforma num personagem que não é legal. Aliás, é esse personagem que tem dentro do Abel que o tira hoje da seleção brasileira, que leva a CBF a não ter o Abel como um plano A ou como um plano P para dirigir a seleção. Porque tem receio, não quer repetir a experiência que já teve com o Dunga. Afinal, quando você dirige a seleção brasileira, você é um embaixador do futebol brasileiro. Então é esse episódio que faz com que a CBF não... Mas aí vai a reflexão. Será que é por isso que a seleção não está dando certo? Porque a seleção não tem ninguém que cativa a seleção. Você não tem uma figura que cativa a seleção. Você acha que o Tite cativava a seleção? O Tite tinha o carisma de uma porta. O Dunga, mesmo explosivo, o Dunga ainda, cara, conseguia chacoalhar, né? Ainda tem personalidade. Será que é por isso que a seleção não atrai mais o brasileiro? Ela não tem uma figura de personalidade. Eles querem os caras polidinhos. E de certa forma, ainda bem que esse é o critério, porque o Abel não vai para a seleção, né? Se seguir desse jeito aí, nessa pegada, não vai para a seleção. Vocês já pararam para pensar que muitas vezes é por isso que a seleção não atrai mais o brasileiro? Não tem uma personalidade, não tem um cara que chama atenção, aquele cara que, vez ou outra, vai falar até um palavrão. Essa é a real, porque tem que se mostrar que o profissional também não é perfeito, né? E quando você não tem esse cara perfeito, você tem esses caras que tem muito mais envolvimento com o que estão fazendo, né? Que é o caso do Abel, por exemplo. Ele literalmente vive tudo que ele está fazendo. Não olhe para o Abel como um treinador capaz de suceder o Tite nesse momento.
Acho que o Abel foi muito mal, louvável que ele tenha pedido desculpas. Não é a primeira vez que ele manda muito mal e passados alguns dias, alguma reflexão, inclusive com o pessoal da comunicação do Palmeiras, que é muito competente e que tenta demonstrar para ele que o comportamento dele muitas vezes é de fato inadequado. O Palmeiras tenta demonstrar isso com o Abel. Louvável que ele tenha pedido desculpas, mas o que ele fez ontem foi péssimo, Abel. Foi, mais uma vez, foi péssimo, foi um desrespeito com o trabalho da imprensa. Baita desrespeito. Era só o que eu queria falar sobre o tema. Assim, eu me sinto muito à vontade para poder criticar o Abel, até porque canso de rasgar aqui inúmeros elogios. Para mim, ele está junto com o Diniz, disparado, os melhores treinadores em atividade no futebol brasileiro. Agora, isso que ele fez, e principalmente o que ele falou, eu acho que mostra que ele não entende absolutamente nada do que é o trabalho da imprensa. Um excelente treinador, como eu disse, são os 2 melhores do futebol brasileiro, mas ele não entende absolutamente nada do trabalho da imprensa. Não é a primeira vez que ele tem atitudes com pessoas da imprensa nesse sentido. E quando eu digo que eu me sinto muito tranquilo, até porque eu também critico demais o trabalho da imprensa aqui, em relação, às vezes, a se aprofundar um pouco mais na análise, às vezes alguns questionamentos que são feitos, a forma com que vários de nós se posicionam em alguns momentos. Agora, esse episódio aí é absolutamente lamentável. A última dele com relação ao nosso trabalho foi quando um colega da Rádio Transamérica, se a memória não me falha, perguntou a ele sobre o Endrick, ele devolveu para o repórter se ele era empresário do Endrick. Então, assim, eu sempre, nessas horas, falo, tenta se colocar no papel do outro, Abel. Imagina a gente invadir o seu ambiente de trabalho, porque foi o que você fez, você invadiu o ambiente de trabalho da imprensa, e a gente chuta uma bola, ou a gente chuta um material de trabalho seu. Né? Não é legal. O que você fez não foi... Agora, louvável que ele tenha feito a chamada de vídeo. E essa informação que eu posso dar, a diretoria de comunicação do Palmeiras, que é muito competente, tenta conversar com ele sobre isso. E assim, normalmente a aceitação é boa. O Abel, dias depois, ele entende que ele se excedeu. Ele entende que ele se excedeu. Como de novo aconteceu. Não sei se o Pedrinho quer falar algo. Não, acho que você está certo tudo que você falou, até porque ali para mim não é a falta de conhecimento nem da função da imprensa, que eu acho que ele é inteligente para saber qual é a função da imprensa. Eu acho que é a falta de conhecimento de saber que ali é um setor da imprensa e a imprensa estava no direito dela de fazer a filmagem. Né? Não era um lugar restrito, não era um vestiário onde estava uma câmera escondida, não é nada disso. Mas o legal é que ele pediu desculpa. Mas historicamente, André, se a gente buscar nos anos 90, e eu tive muitos treinadores... eles davam entrevistas grosseiras, né, com os repórteres, principalmente quando eles eram perguntados sobre questões do jogo, tática. Né? Tinha um enfrentamento ali, um duelo muito ruim, e uma rivalidade. Que não é assim, a gente percebe que o Abel é o que você falou, ele se estressa pós-jogo ali muito rápido, mas não é um cara que guarda um rancor, no tanto que ele fez a atitude correta de ligar pro jornalista e se desculpar. Eu acho que o crescimento do Abel como treinador passa, num futuro, espero que breve, por esse crescimento como homem. Dele conseguir administrar um pouco melhor essa situação do médico e o monstro. Mas na seleção acho que não aconteceria, André. Se esse é o receio da CBF, eu acho que na seleção não aconteceria. Ó o Mourinho, né? Você pega o Mourinho aí. Mourinho, vencedor pra caramba. O Mourinho é calmo até hoje, né? Cada uma que os caras falam. Porque o estresse dos muitos jogos aqui é grande, entendeu? São muitas entrevistas do tempo inteiro, a seleção são poucos jogos. Mas eu entendo a CBF de ter esse receio, porque mas o peso dos jogos da CBF de seleção, num Brasil-Alemanha, inclusive ele à beira do campo, para a imagem assim seria muito ruim. Mas eu acho que a pressão do técnico da seleção é uma pressão nacional. A pressão é maior, Pedro. Aliás, não pode chamar de Pedro, né? Tem outro. Gera crise. E tem o trecho ali da entrevista também que ele fala que me incomoda muito, que é quando ele fala assim: aqui eu já entendi que vocês transformam tudo, fazem tudo tempestade em copo d'água. Esse trecho também me. Mas será que a imprensa brasileira. Não é um copo d'água. Me incomodou. Será que a imprensa brasileira é tão diferente da imprensa internacional, da imprensa portuguesa? É isso, é eu não sei, exatamente pode até ser. Eu tô levantando uma pergunta de fato, dizer genuína. que a culpa do futebol brasileiro tá mal é da imprensa. E assim, não é um copo d'água, foi feio, né, cara? Isso foi uma falta de educação. Você não pode chegar e ninguém tomar. Enfim, a classe vai defender a classe, né, meu amigo? Mas o fato é um só. Se o Abel fosse técnico da seleção brasileira, ele jamais tomaria aquele empate da Croácia. Ele tomaria 1-0 e enfiaria até o atacante dentro do gol. Mas enfim, né? Aí eles estão questionando o comportamento do Abel. E, cara, de verdade, não vou passar pano pra ele aqui, ele tá errado. Mas se isso afastou ele da seleção brasileira, que notícia boa. Pelo menos pra mim, que sou palmeirense, né? Pra mim a notícia é realmente muito boa. E assim... Entendo, cara, ele tem que dar uma calibrada na emoção dele, mas eu vou falar como torcedor, não vou ser hipócrita aqui não, tá? Eu quero o Abel viver no jogo, eu quero o Abel louco desse jeito aí, sabe? Que demonstra que é um cara que quer vencer, cara, que quer vencer. Ele foi lá reclamar com o juiz, tava puto, foi prejudicado, e assim, futebol se investe demais, cara. Você investe pesado em jogador, você investe pesado em estudo, né? Comissão técnica, você investe muito pesado, é milhões e milhões e milhões gastos ali. E tudo pode ser decidido simplesmente com um lance mal ajustado, né? Um lance mal analisado. Vocês viram aí recentemente, Bundesliga, cara.
O Bayern foi campeão com a mesma quantidade de pontos do Borussia. Tudo bem que, se fosse aqui no Brasil, o Borussia seria campeão por causa da quantidade de vitórias. Mas se você reparou aí como uma coisinha faz a diferença, decide campeonato. Já pensou se a gente fosse o Borussia? Eu ia estar muito frustrado e eu ia jogar esse erro eternamente na cara dos caras. Mas é isso aí. Enfim, você concorda com eles aí? Que bom, né? Na minha opinião, que bom que isso tira o Abel da seleção. Deixa aí nos comentários. Se você não é inscrito no canal, já sabe o que você tem que fazer.